Nosso tema de hoje é o si da nossa vida. O que você tem feito com o si da sua vida? O que sua mente conta para você todos os dias? Quais são as historinhas que você conta para você? Esse tema é um tema diário, um tema cotidiano, um tema que eu vivi na minha infância e que eu trago hoje com muita propriedade. E é uma das chaves que tem virado também a minha mentalidade. Eu espero que vire a sua mentalidade também. Por quê? Quando eu era criança, adolescente, minha mãe ela tinha o costume de ficar, né, planejando nosso futuro. E aí ela falava, né, se você finalizar a sua escolaridade com tantos anos, você vai se formar com tantos anos. E assim foi, ela foi fazendo essa projeção comigo e com meus irmãos. E eu sempre, interessante que a minha mente, ela sempre teve um start muito diferente. E eu dou graças a Deus por isso, porque isso faz muita diferença na minha vida atual. Faz muita diferença mesmo. Qual é a diferença que faz? Presta atenção. Minha mãe, ela sempre calculava. Se você passar, nunca perder de ano, né? Nunca perder de repetir o ano, que é o mais que se fala, né? A frase que se fala. Se você não repetir de ano, você vai se formar com tantos anos. Se eu não me engano, a minha idade certa era para se formar era 16. E foi o que aconteceu comigo. Por quê? Porque quando a minha mãe falava isso para mim, se você não perder de ano, você vai se formar, né, com tantos anos. Vamos colocar 16. Eu me formei com 16. Por quê? Quando a minha mãe falava essa frase, a minha mente ela falava assim, que nada, eu vou passar em todos os anos. Por que a minha mente pensava assim? Porque graças a Deus, eu sempre fui muito dedicada aos estudos, eu sempre fui muito estudiosa. Gente, quando chovia e a minha mãe falava assim, não, hoje vocês não vão para a escola, porque a chuva está muito forte, tá assim. Gente, eu passava o meu dia chorando. Eu entrava no quarto e eu ia aí a gente voltava a dormir, né? Porque a gente acordava para ir para a escola e tal. E aí minha mãe falava que a gente não precisava ir. Aí a gente voltava a dormir, né? Porque estava muito cedo. Só que eu ia dormir chorando, porque eu queria estar na escola, eu queria estar estudando. Então, para mim, eu tinha aquela certeza de que eu ia passar de ano. Eu não tinha aquele medo de dizer assim, ai meu Deus, será que eu vou ser reprovada e tal? Por que eu não tinha esse medo? Porque as minhas práticas, a minha dedicação, né, o meu compromisso me afirmava que eu ia passar de ano. Tanto é, gente, que eu vou contar uma história aqui para vocês. Eu sempre tive muita dificuldade em matemática. Não dificuldade de aprender, mas aquela dinâmica toda, aquela coisa toda, eu sempre tive muita dificuldade. E eu tive um professor, o nome dele é Reis, né, o mais temido do Brasil, professor. Ele era um senhor já. E, gente, ele era muito carrasco. Mas eu sempre fui aquela aluna que se eu tiver uma dúvida, eu sou aquela pessoa que pergunta. Eu não levo dúvida para casa. Eu sou assim em qualquer lugar, no trabalho, seja lá em qualquer situação, eu não levo dúvida para casa. Se eu estou com dúvida em alguma coisa, eu vou tirar aquela dúvida. Disso aí vocês podem ter certeza. E isso foi muito bom para mim. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei na oitava série, eu ia passar para o primeiro ano. Gente, e eu era aquela aluna que ficava na frente da sala, né, sentava no banco da frente, que tirava todas as dúvidas, que mesmo que a minha atividade estivesse errada, eu fazia, eu entregava minhas atividades em dias. E o que aconteceu comigo? No meu oitavo ano, eu ia ficar em recuperação. E por causa de 2 pontos, ficou faltando 2 pontos, eu não passei. Quando o professor entregou a prova, a gente ia fazer aqueles cálculos, né? Eu preciso de tantos pontos para passar. Eu fiz essa prova, se eu tirar tanto, eu sei que eu passei. E foi o que aconteceu comigo. Quando o professor entregou a minha prova, eu sabia, pela nota que ele deu para mim na prova, eu sabia que eu ia reprovar. Gente, aquilo me deu um desespero tão grande. Comecei a chorar dentro da sala, foi um desespero. Aí o professor olhou para mim, gente, ele é um professor muito carrasco, muito carrasco. E ele olhou para mim e ele falou assim para mim, ó, não, e ele era meio gaguinho, né? Ele falou assim, não se preocupa não, eu vou te dar esses 2 pontos. Gente, quando eu ouvi ele falando aquilo,
Nossa, eu gritava tanto. Eu comecei a gritar, mas de tanta felicidade. Por que que aconteceu? E depois eu fiquei pensando assim, meu Deus, por que que ele me deu os 2 pontos? Aí, e na hora, antes de ele falar isso, né? É, ele foi e falou que ia me dar os 2 pontos, aí eu comecei a gritar, pular, e automaticamente a minha mente começou a pensar, por que que eu tô ganhando os 2 pontos, né? Por que que a gente tem aquela coisa de merecer, né? Do merecimento. E aí o que que acontece? Aí ele falou assim, eu vou te dar os 2 pontos porque é, você é esforçada, você tá aqui toda hora, você tá me perguntando sempre. Ele percebeu em mim, ele já percebia, né? Que eu era aquela aluna que me dedicava, por mais que eu não conseguisse, tivesse conseguido alcançar a minha meta, mas eu me esforcei, eu me dediquei, né? Eu estava ali o tempo todo perguntando, tirando dúvida, e eu realmente, tá, gente? Eu ia no corredor tirar dúvida com o professor, eu era dessa forma. E por que eu estou falando isso? Porque depende muito, o nosso CIS vai depender muito do nosso comportamento. E muitas das vezes o se que vem para a nossa vida é e se não der certo? E se der errado? E muitas das vezes a nossa mentalidade escassa traz a gente para quê? Para aquela frase. E se der errado? A gente nunca pensa se der certo. E eu vou juntar uma coisa com a outra, com a minha história da matemática e com o si de passar de ano. Por que aquilo aconteceu comigo? Porque foi uma junção. A minha consciência, ela me trazia de que eu tinha responsabilidade, de que eu me dedicava, de que gente, eu morria, eu tinha pavor de faltar aula, tinha pavor de faltar aula, filar aula, né, que se dizia lá na Bahia, filar aula era tipo assim, tem aula de inglês no terceiro horário, eu vou filar essa aula. Gente, eu tinha pavor disso, pavor. No terceiro ano, meu terceiro ano, eu falei assim, esse ano eu vou arrasar, eu vou filar aula, eu vou... Gente, pura conversa fiada. Eu sempre tive medo, sempre tive esse medo. E foi esse medo, né, que me fez ser quem eu sou hoje. E eu sempre tive medo de muita coisa assim. Esse medo é normal. Por que, que esse medo é normal? Porque ele me impediu de fazer coisas que realmente eu poderia estar arrependida hoje. E graças a Deus eu não tô. Eu sempre tive medo dessas coisas erradas, né? Vamos dizer assim. Mas eu nunca tive medo de avançar, nunca tive medo de arriscar. É diferente. O medo é totalmente diferente. É você ter medo de algo que você sabe que é bom, mas você tem medo de avançar. E o medo de você fazer a coisa errada, né, de estar fazendo uma coisa que você já sabe que é errado, é o melhor medo a se sentir, porque realmente você vai ter uma posição diferente na sociedade. E é o que aconteceu comigo, dos meus irmãos, né? A única que se formou ali certinho foi eu. E eu dou graças a Deus por isso, porque foi mediante o meu comportamento. Gente, para vocês terem noção, no intervalo, eu nem saía de dentro da sala de aula de tão vergonhosa que eu era na época. Eu tinha vergonha das pessoas falarem comigo no intervalo. Eu tinha pouquíssimos amigos, era contado de dedo e sobrava muito dedo ainda na mão das amizades que eu tinha na escola. E eu não tinha muito contato com ninguém, porque eu tinha muita vergonha, né? E aquela coisa toda. Só que assim, esse sim para mim foi muito bom, porque a minha mente, ela sempre falava para mim, você vai passar, porque você se dedica. Eu tinha um porquê. E muitas das vezes a gente se sabota no nosso si, do nosso cotidiano, porque a gente não faz, não diferencia, né? Quando chega uma proposta boa, a gente tem medo de avançar, de ir para o novo, porque a gente pensa assim, se der errado? A nossa mente sempre nos leva para esse lado. E se der errado? Mas você já parou para usar a frase ao contrário? E se der certo? E se der certo? Para analisar, refletir isso que eu estou falando com você agora. Toda vez que a sua mente quiser te sabotar, trazendo essa frase assim, e se der errado? Para e pensa assim, e se der certo? Quais são os meus ganhos? E esquece o errado, ou se der errado, porque a sua mente ela vai trazer isso para você no automático. Mas começa a trazer para a sua consciência o que é se
o que vai acontecer se der certo. E eu me deparo com muitas pessoas, né, no meu convívio, que fica nesse looping. E se der errado? Ah, e se isso? E se aquilo, aquilo outro? Gente, vamos mudar, virar a chavinha da nossa mentalidade. Se eu penso assim o tempo todo, eu estou atraindo essa coisa errada. Se a minha mente fica focada, ah, se der errado e tal, nunca vai dar certo. Gente, vocês podem entrar aqui no comentário, chamar minha mãe, chamar minha irmã, né, que são presenças ativas na minha vida hoje, e falar assim, como era a vida dela e como é a vida dela. Se 90% das coisas, para mim, sempre dá certo. Por quê? Porque o meu si, o da minha consciência, desde criança, era e se der certo. A minha mentalidade sempre foi para esse positivo. Gente, eu não sei de quem foi que eu herdei isso, eu só sei que eu herdei. Eu sei que a minha carga energética, ela traz isso para mim. Ela traz essa positividade para mim. Isso já vem, parece, é como se tivesse vindo no meu DNA, eu não sei explicar. Eu só sei que a minha mente, ela já veio com essa chavinha virada. Eu não sei, realmente, eu tento puxar na minha memória como foi que eu trouxe essa mentalidade de pensamento positivo, né, de positividade. Mas cada dia que passava, a minha positividade aumentava e as coisas iam acontecendo na minha vida mais e mais. E, gente, é 90%, eu não vou dizer 100% porque ninguém é perfeito, mas eu vou dizer a você, a minha vontade de dizer 100%, porque as minhas coisas que eu planejo, que eu coloco no papel, que eu almejo, as coisas vão caminhando, não do jeito que eu quero, porque eu sempre faço essa oração e eu falo para Deus, Senhor, o meu desejo é esse aqui, mas que seja feita a tua vontade. Por quê? Porque Deus, ele é soberano e ele entende algo, ele tem algo melhor para a gente. Nós enxergamos com limitações humanas, mas Deus não. Deus, ele é a mente poderosa, ele sabe de tudo. E o que acontece? Tem algo melhor lá na frente, eu não estou enxergando, mas Deus está, porque ele está em cima, ele está acima de todas as coisas. Vocês entendem? Então, quando você mostra para Deus o seu projeto, mas fala assim, mas que seja feita a tua vontade, o que você está dizendo para Deus? Senhor, eu tenho um desejo. Deus, ele não te proíbe de você ter um desejo, mas ele quer que você também coloque ele no centro de tudo. Porque Deus, ele sabe das coisas mais além. Você entende? Então, quando você pensar no si, e se der errado, começa a pensar, e se der certo? Começa a ter esse looping, essa transmutação de mente. Começa a pensar nisso de uma forma diferente. E você vai ver como as coisas vão começar a dar certo para você. Porque eu sempre penso dessa forma e as coisas sempre dão certo. Gente, as coisas sempre se encaixam. Eu tenho uma frase que também eu vou falar isso mais profundamente em outro vídeo, mas quando eu era criança, gente, é algo surreal. Por isso que eu falo, eu não entendo esse meu DNA, né, de positividade. Eu não sei também aonde foi que eu aprendi isso, mas eu tenho essa frase e na minha infância, e eu lembro que essa frase veio da minha infância, que eu falava sempre assim, sempre quando estava acontecendo alguma coisa na minha família, algum problema, falta de dinheiro, alguma coisa assim, alguma situação que a gente tinha que resolver, a gente não, né? Eu falo minha mãe e meu pai, mas querendo ou não envolve os filhos, né? Eu falava assim, no final tudo dá certo. E se não deu certo ainda é porque não chegou ao final. Gente, a minha mente, ela falava isso pra mim o tempo todo, essa frase o tempo todo. E realmente, quando chegava o final, tudo tinha dado certo, tudo tinha se encaixado, tudo tinha sido, sabe aquele quebra-cabeça? Mas no final tudo se encaixa? Era o que acontecia comigo. Então são frases de virada de chave que você vai falando internamente e que vai mudando a sua mentalidade e que vai fazendo você entender que as coisas fluem. As coisas fluem normalmente. A gente só não precisa ficar muito preso com preocupação, né, com aquela pressão. Mas quando a gente entende que Deus é abundante, que Deus é próspero, que Deus é riqueza, que Deus te fez para dar certo, você entende que tudo
tudo coopera para o nosso bem. E isso também, essa frase também é para outro vídeo, tá? Que é, cada frase da minha vida dá para fazer um livro, porque eu consigo realmente fazer muita coisa com toda a informação que me é dada. E essas coisas, essas informações que me é dada, viram a chave na minha mente e automaticamente as coisas começam a acontecer. Então, quando você pensar no se der errado, mude pro e se der certo. E comece a pensar. Nossa, se der, vamos dizer assim, eu quero fazer uma viagem e eu começo a pensar, meu Deus, se não der certo, se eu não conseguir o dinheiro, mas bora tirar nossa mente da escassez, começar a pensar assim, nossa, mas se der certo, vamos pensar no já deu certo, né? Se der certo. Aí deu certo, o que eu penso? Nossa, eu vou fazer uma viagem de uma semana. Aí eu já começo a calcular. Segunda-feira eu vou estar em tal lugar, tal horário eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Eu já tenho que arrumar minhas malas, eu já tenho que comprar a mala, eu já tenho que olhar a passagem. E começa a fazer os trâmites. Começa a pensar na positividade. Começa a se envolver no processo. Foi igual na história da matemática que eu falei aqui. Eu não pensava no resultado final, eu vivia o processo. Cada dia, cada atividade, cada prova, cada aula, eu estava ali dando o meu melhor. Eu estava ali me empenhando. Por mais que o resultado não fosse positivo, mas eu estava me empenhando. E no final de tudo, o que aconteceu? Eu fui bonificada. E aquilo ali para mim foi maravilhoso, gente. Ele era o professor mais temido do mundo, vamos dizer assim. Mas eu ganhei 2 pontos de um professor que era muito carrasco, muito carrasco. E para mim aquilo ali é mais uma confirmação de Deus dizendo assim, ó, se você faz o processo, eu te dou o resultado final. Se você se envolver com o processo, tudo vai cooperar para o resultado final. Você entende? Vamos fechar esse vídeo de hoje para não ficar muito longo, né? Nos sigam nas redes sociais, dê seu like, deixe seu testemunho, o que você tem aprendido aqui com nossos vídeos, qual a virada de chave que você está tendo. Porque o que eu quero trazer aqui para vocês são coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, nossos insights, nossos downloads, nossas angústias, né? Porque eu já passei por essa fase, mas eu comecei a transformar esses sentimentos, essas palavras, essas atitudes de forma diferente. Eu comecei a transmutar, a transformar, a transmutar e transformar, né? E o que acontece? As coisas começaram a se elevar para mim. E isso vem se elevando desde lá de criança. Por quê? Porque a minha mentalidade sempre foi diferente. E eu sou muito grata a Deus por isso, porque foi Ele que me fez assim. E não só a mim, mas Ele também fez a você. Mas você precisa despertar, acender esse interruptor aí seu que está desligado, para que você comece a perceber quantas coisas boas tem ao nosso redor, quanta abundância tem, quanta coisa maravilhosa Deus prepara para você todos os dias, mas só depende de você enxergar, só depende de você. Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.